E aí galera, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo mais, eu vou pedir para vocês, se puderem aí, deixar o seu joinha aí e se inscrever no canal. Isso ajuda a gente a rastrear a nossa relevância, se o pessoal tá gostando, tá querendo se engajar nos assuntos do canal. Mas enfim, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais filosófico, né? Mas ele é um pouco mais abstrato nesse sentido do tema em questão, que é a liberdade. Né? A liberdade vista de algumas perspectivas. Né? Bem, a liberdade não é nada mais nada menos que o nosso poder e nosso direito, né? Nossa capacidade de exercer as nossas escolhas de maneira ampla e sem restrições. Né? Mas essa liberdade, ela é muito figurativa. Né? Tem vários aspectos que a gente pode analisar sobre a questão da liberdade. O primeiro que eu queria abordar é a questão teosófica da coisa, né? O tal do livre-arbítrio. Né? De acordo com a igreja, né? De acordo com a Bíblia ali, Deus, né? A entidade criadora do universo, ela executou os seres humanos de maneira, né? Os criou de maneira que eles tenham o tal do livre-arbítrio. Nos tornou livres para selecionar as suas atitudes, né? Da maneira que achar mais conveniente, né? Sejam elas boas ou ruins, né? E convenientemente, né, quem faz as coisas boas vai pro céu, quem faz as coisas ruins vai pro inferno. Mas teoricamente a gente pode fazer, né? A gente só tem vai ser cerceado na outra vida, mas é um parâmetro inicial, né, que a gente para analisar a tal do livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio seria tu realmente não ser influenciado pela entidade criadora, tu simplesmente diz eu quero ser o filho da mãe, eu vou ser o filho da mãe, eu quero ser gente boa, vou ser gente boa, né? Variando conforme as tuas motivações, conforme os teus sentimentos e aquilo que te rodeia, né? Te permeia, aquilo que te faz querer agir de uma determinada forma, né? Mas antes, né, desse livre-arbítrio pode parecer uma coisa muito bonita, né, tudo mais, mas ele não existe, né, porque a gente não é livre para fazer tudo que a gente quer, porque a gente tem outras camadas dentro da liberdade, dentro dessa análise, que vão nos restringindo e vão limitando, vão diminuindo os nossos graus de liberdade, né. E existem algumas esferas, algumas mais relevantes, outras menos relevantes. Eu considero também que existe a esfera moral, né, que além da esfera religiosa, a esfera religiosa, ela também não deixa de ser moral, mas a esfera moral no caso dos acordos sociais, né, do socialmente aceitável, né, existem atitudes como, por exemplo, você não é preso se você atropelar um cachorro, vamos dizer assim, dentro desse caráter moral. Acontece, é um acidente, às vezes o cachorro cruza, você está andando dirigindo e tal, às vezes você está andando de moto, o cachorro cruza, você se quebra todo por causa que você atropelou o cachorro sem querer, né? Mas não é uma coisa, né? É uma coisa que ela não é moralmente condenável. Mas agora, se você quiser matar cachorros com requintes de crueldade ou por esporte, né? Especificamente um cachorro, né? Que é um animal doméstico, né? Ou um gato, você vai ser condenado pelas esferas morais, né? E também pela próxima que eu vou fazer uma análise também, que é a esfera jurídica, né? Existem leis, existe um contrato, né, social, existe o nosso que é a nossa esfera política que gera a nossa democracia, que é o Estado, né, que cria leis para cercear a nossa liberdade em certos pontos para defender um senso comum de que a liberdade sua liberdade acaba onde começa a liberdade do outro, né? E sem a esfera das leis, a esfera jurídica, com certeza seria, né, o caos na Terra, né? Porque as pessoas sairiam no direito de fazer o que quiser, né? Através das leis, você não pode, por exemplo, cometer um homicídio. Ou você não pode, por exemplo, cometer uma violência sexual, né? E aí, o que acontece quando há um infeliz caso de alguém, né, por exemplo, cometer um ato aí, né, contra a vontade de outra pessoa, uma violência sexual. E geralmente às vezes os parentes, o pai dessa pessoa, né, no caso uma moça e tal, vai lá e mata o causador desse ato, né, o bandido, né, o criminoso. Esse também é ele cai cai na esfera jurídica de que ele não pode cometer um assassinato. Né? Cabe à lei, né, de sua maneira mais ou menos precária. E aí a gente então entra numa questão que não é socialmente aceitável. E todo mundo compreende a revolta do pai da pessoa que sofreu o crime em fazer o ato que fez, mas
mesmo sendo pseudo-socialmente aceitável, quer dizer, as pessoas não condenam pelo fato de ser um crime muito de um caráter muito pessoal, né, muito íntimo, né, porque é família e tudo, ainda assim não tá livre da esfera jurídica. E infelizmente, por exemplo, nosso retrato da nossa sociedade, né, nosso país, né, principalmente, existem outras esferas maiores do que a esfera jurídica que te dão mais liberdades, né, ou que cerceiam ainda mais as liberdades ou te liberam outras coisas, que é o caso, né, a esfera econômica e a esfera de poder. Né? E a esfera econômica e a esfera de poder tem aquela relação que eu acho muito parecida na época do início do mercantilismo, quando, por exemplo, você tinha os burgueses, né, que eram os mercadores, que não eram nobres e viviam nos burgos, né, por isso burguês, e eles queriam relevância, eles queriam poder. Eles tinham muito dinheiro, então eles compravam títulos, eles casavam com famílias nobres falidas para pegar títulos de ducado, de barão, baronesa, e tentar ter algum status, mas nunca chegavam, né, no alto escalão, até que depois, com o tempo, houve lá a queda da monarquia e o início do mercantilismo barra capitalismo mais à frente. E a esfera econômica, ela te dá uma questão de que, por que ela te restringe? Afinal de contas, eu não posso ter uma Lamborghini, por exemplo, né? Eu não tenho a relevância de outras pessoas e o poder de compra, né? Em função de toda a grana que eles movimentam, né? E eu não tenho grana para isso. Não posso comprar isso. E se eu ganhasse isso, por exemplo, numa loteria, ganhasse uma Lamborghini, eu teria que vendê-la, provavelmente, porque só o custo de manutenção desse carro seria mais do que eu poderia afordar, né, no meu ano, né? Então eu teria que viver para manter um carro desse. Mas não faz sentido, né? Então é uma questão de se você não tem grana, você não pode ter as coisas, né? No nosso mundo material, você não pode fazer viagens, você não pode executar as coisas de maneira convencional. Você ainda pode ser um bandido, você pode roubar, você pode, né, fazer. Eu posso cercear o direito do outro de maneira involuntária, né? Eu posso roubar, eu posso matar, mas aí eu tô caindo na esfera jurídica de novo, né? Que uma coisa leva a outra. Então, se você quer abrir mão, se você quer tentar burlar um, um, um desses graus, você acaba sendo arremetido para outro, né? Muitas vezes porque você está infringindo um, tentando buscar o outro para conseguir resolver aquilo que você quer, que é, no caso, possuir bens e tudo mais. E outra é a esfera de poder, porque a esfera de poder, ela vem, às vezes você tem muito dinheiro, mas se você não tem dinheiro, não quer dizer que você tenha relevância, você tem influência para modificar as coisas. Então, né, antigamente as pessoas compravam títulos de nobreza, hoje em dia as pessoas pagam propina, por exemplo, na questão da esfera política, né? Né, geralmente é assim, né? Então tu compra com dinheiro a influência das pessoas que estão ali né, nessa esfera jurídica, nessa esfera, né, política, que podem modificar isso aí para te dar liberdade para tu poder trabalhar com a tua economia e não transgredir a lei e conseguir mais liberdades, conseguir mais recursos, uh, mais vantagens, né? Então a gente começa a perceber que existe essa simbiose, né? E quando começam a querer regimentar tudo através da liberdade religiosa, o que a liberdade religiosa faz, né? Ela é a maneira, teoricamente, não mais prática, mas ela é mais barata, vamos dizer assim, de tu impor uma regra, né? Uma lei, uma moral, né? Em cima, né? Goela abaixo da população, do povo, sem que tu tenha que mexer com grandes coisas. E conforme o tempo vai passando, isso entra para a esfera jurídica, que é o grande perigo, né? Quando a gente cria uma coisa chamada teocracia, né? Para quem não sabe, muitos países são teocráticos, né? Na Arábia Saudita tem muito na Arábia Saudita eu não digo no Oriente Médio, né? Desculpa. Mas não sei se na Arábia Saudita também não é, né? A questão dos califados, os sheiks, tem os fundamentalistas islâmicos e tem lá os grandes cargos de influência da igreja lá deles, que trabalham, né? E aí eles impõem, né? Conforme a religião deles diz, né? Todas as questões morais e dentro da esfera da jurídica, né? Tanto que em alguns países, por exemplo, você ser homossexual, você é apedrejado, você é fuzilado, você é morto. É contra a religião. E uma coisa que eu percebo, né, são a questão dos marcos civilizatórios, né, que são conquistas que vão cada vez mais, né, incluindo e gerando direitos, gerando condições de uma vida digna para todos, de maneira geral,
dentro da sociedade. E o problema das liberdades é quando isso que está garantido na esfera jurídica está sendo empurrado por influência, por exemplo, da esfera religiosa, da esfera moral, para que isso seja abolido. E aí, qual que é o intuito disso? Né? O intuito disso as pessoas que têm muita liberdade na esfera financeira e esfera de poder aumentar, né, seus recursos, gerar mais influência e mais poder pelo poder. Né? Então, não sei se eu me fiz claro, mas é uma análise, entendeu? De você percebe que quando joga para um lado, cresce. É uma balança, na verdade, né? Quando você começa a lidar muito, querer impor muito de um lado, vai perder do outro, mas o outro lado também vai ganhar. Então, né? O ideal seria equalizar tudo isso de maneira a atingir um mesmo patamar, um mesmo nível. Né? E basicamente o que acontece hoje é quando você tem pessoas com alto grau de relevância no poder, e essas pessoas começam, além de, né, mal informadas, fazerem comentários ou afirmações que estão respaldadas na esfera jurídica, né, nesse intuito de deixar as pessoas, né, ter não, você não precisa, sei lá, tomar vacina, por exemplo, sendo que acho que, pelo que eu percebi, pelo que eu vi lá na lei, é meio compulsório você ter que tomar vacina em época de pandemia. Nesse intuito de defender uma cartilha, um projeto, isso abala as estruturas de uma que outra esfera de liberdade com o interesse de uma outra esfera. Então, pessoas que querem mais liberdade econômica vão cercear a esfera um, jurídica através da ética religiosa, por exemplo. E aí a gente né, a gente ferra uma usando o de outra para fortalecer a outra, porque tem interesse financeiro por tudo, né? Então, uma interdepende da onde? Da outra, né? É como se fosse uma escala também, né? Então, você trabalha com uma base que vai crescendo e vai gerando, e aí, né, existe uma grande minoria com um grande poder lá em cima, né? E a grande maioria sem liberdade nenhuma, se você parar pra pensar, né? Porque, de maneira geral, né, para me encurtar um pouco o vídeo também, já tô com mais de 2 minutos, quando você trabalha num estado em que você tem um carro, você tem que pagar imposto para você poder ter direito de andar com esse carro. Então, mesmo que você pague todo esse carro, você tem que alugar a permissão de poder ter esse carro e andar com ele no estado. Né? Você pode deixar na garagem parado, só que se ele for parado numa blitz, o estado recolhe porque você não está em dia com esse imposto. E a mesma coisa para uma casa, você paga IPTU, né? Para você ter uma casa, você já pagou a casa e o terreno é seu. Mas o Estado ele te cobra para você ter a permissão de morar naquela unidade de federação, né? Então, que é aquela coisa que a gente diz, a gente tem as coisas, mas a gente não é livre, né? Porque o Estado, né, a esfera jurídica está sempre nos cobrando. E aí haverão aqueles que, né, vão ser contra, vão se revoltar aí com a questão da esfera jurídica, diz que o Estado é o problema. E, na verdade, o Estado ele é um regulador, né? O problema do Estado é quando ele é mal gerido, né? Então, e é o que mais acontece. Né? No nosso país isso é uma história muito antiga, ela é muito visível, né? O problema é que ela se tornou banal, né? Virou socialmente aceitável, por exemplo, o Estado ser ineficiente e as pessoas, né, não trabalhar em cima disso. Isso é um grande problema, porque dentro desse aspecto aí que a gente teria, né, as grandes, não digo revoltas, mas as grandes comoções para tentar mudar isso aí, para tentar unir o povo, né? E em função disso aí. E por causa dessas questões morais, éticas e muitas jurídicas também, né? Quando um grupo acaba querendo, né, impor a sua verdade, o seu modus operandi e tenta mudar as esferas, né, de maneira a cercear a liberdade das pessoas em um que outro aspecto, tu gera esse conflito, tu gera essa cisão, né? E isso aconteceu já faz algum tempo, né? E hoje nós vivemos nosso Brasil 2020, né? Onde virou político pelo futebol e você, se for contra o partido, você é inimigo da nação. Enfim. Mas é isso, galera. Basicamente é uma análise bem simples, né? Que pode ser, eu acredito né? A gente possa ilustrar aí para a nossa realidade algumas mensurações aí de como a coisa funciona. Né? E basicamente é isso. Obrigado por quem acompanhou até agora aí. Esse pensamento aí eu vou ilustrando conforme a inspiração vai permitir. Então já, né, se inscreve aí se tu gostou e agradecemos desde já.
Muito obrigado aí. Todas as críticas a gente aceita de coração aberto e vai tentando melhorar aí o nosso argumento, né? Eu vai só expondo dessa também, né? Não quero, não tô a fim de cercear a liberdade de ninguém dizendo que eu tô certo e os outros errados, mas a discussão é essa, a ideia do canal é essa, é abrir para discussão, para pensar pontos de maneira não muito técnica também, não é a minha ideia, né? Então é isso aí, obrigado, até mais e guardem os próximos vídeos, estaremos dentro em breve.